Então, queridos, hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que tem como título Querem Destruir Nossas Famílias. E hoje nós vamos para a mensagem 3. E o tema da mensagem de hoje é: acerte a cabeça, destrua o corpo. Vamos falar do papel do homem na família. Mas antes eu gostaria de orar por esse momento. Nós acabamos de orar por esta família, agora vamos orar por este momento. Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, pedimos ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Em especial, Deus, eu peço que o Senhor derrame Tua misericórdia e graça sobre mim, que estou com a responsabilidade de levar a Tua palavra. Que o Senhor derrame sobre mim sabedoria, discernimento, autoridade espiritual. Que o Teu Espírito Santo me encha e que eu fale, Deus, aquilo que está no Teu coração, aquilo que está na Tua mente. Que seja o Senhor falando através de mim, que eu seja apenas um instrumento nessa noite. Que cada pessoa aqui presente, cada pessoa assistindo, esteja com o coração quebrantado. Se não estiver, eu peço que o Teu Espírito Santo assim o faça. Quebrante cada coração, abra cada mente, para que possam entender e receber a verdade da Tua palavra sobre este tema. Nós oramos assim e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, acerte a cabeça, destrua o corpo, o papel do homem na família. Queridos, o título já diz o rumo da mensagem. Se você quer matar rapidamente o corpo, acerte com precisão na cabeça. Apenas um único golpe, se for certeiro, no canto certo, com a força certa, é capaz de matar o corpo em uma só pancada. Nós vemos isso, o exemplo, de Davi e Golias, Davi, o pequeno Davi, franzino, baixinho, e o gigante Golias, e Davi o derrubou com uma só pedrada, com um só golpe na cabeça, o gigante veio ao chão. Então, se você quer destruir o corpo, se você quer matar o corpo, acerte na cabeça. E o diabo, o maior adversário de nossas famílias, já falamos bastante sobre isso aqui nas últimas duas mensagens. O diabo, ele não desperdiça munição, ele ataca de forma estratégica. E o plano do diabo para destruir nossas famílias, nesse plano ele vai atacar, ele tem atacado principalmente a cabeça da família. E quem é a cabeça da família segundo a Bíblia? Você já deve saber, é muito conhecido. Nós vamos ler só o iniciozinho, porque depois a gente vai trabalhar um pouco mais esse texto. Mas Efésios capítulo 5, versículo 23 nos revela quem é o cabeça da família. O apóstolo Paulo diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, a primeira parte é o que nos interessa aqui. O marido é o cabeça da mulher, consequentemente ele é o cabeça da sua família. Então, quem é o alvo primordial aqui do diabo para destruir a família? O homem, o marido, o esposo, o pai. E olha essa parábola que Jesus nos conta em Marcos, capítulo 3, versículo 27. Olha que interessante o que Jesus diz aqui. Ele diz assim: de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Se você sabe o contexto, Jesus estava falando aqui de um outro contexto, mas essa parábola que Jesus está usando, ele está usando justamente o contexto da casa, o contexto da família, o contexto do pai de família, para aplicar a um outro contexto. Mas o contexto da parábola aqui, o exemplo é exatamente esse. Se você quer roubar os bens de um homem, se você quer invadir a casa dele e saquear a sua casa, primeiro você vai ter que imobilizar esse homem, porque naquela casa tem um homem, naquela casa tem um guardião, e você não pode entrar naquela casa sem antes lidar primeiro com o homem, com o valente, com o guardião.
Então Jesus está dizendo, você tem que amarrá-lo primeiro, você tem que imobilizar este homem primeiro. E claramente é isso o que o diabo tem feito para destruir as famílias. Ele tem atacado o homem, o valente, o guardião da família, estabelecido por Deus como guardião da família. Para destruir a família, o diabo tem amarrado e imobilizado os homens, para que assim possa destruir as suas famílias. Claramente, essa tem sido a estratégia, e o efeito disso, que nós temos visto, são os homens sendo destruídos desde a sua infância, destruídos nas suas emoções, destruídos na sua masculinidade, destruídos na sua identidade e principalmente destruídos no seu caráter. A estratégia é simples e clara. O diabo tem afastado os homens de Deus, tem danificado a identidade e o caráter dos homens, e depois tem nos feito acreditar na mentira de que o mal do mundo é a masculinidade criada por Deus e o fato de Deus ter colocado o homem como cabeça da mulher e da sua esposa. Então primeiro ele danifica o homem, ele danifica a sua identidade, ele danifica o seu caráter. E aí depois ele diz, o problema do mundo é o homem ser o líder da sua esposa, da sua casa. O resultado desse ataque do diabo é que nós temos visto ao nosso redor o quê? É só você olhar ao seu redor, não precisa ir muito longe. Nós temos visto ao nosso redor homens completamente perdidos no seu papel de homem, homens omissos, homens fracos, medrosos, covardes, ausentes, infiéis, egoístas, violentos, corruptos, irresponsáveis, preguiçosos, afeminados. Por todo lugar que você olha, você vê homens desorientados na sua missão e na sua função dada por Deus. E esses homens que foram criados longe de Deus, estão sendo criados longe de Deus, e nunca aprenderam o que é a masculinidade bíblica. Eles aprenderam o que é uma masculinidade à luz do mundo das trevas, mas não aprenderam o que é uma masculinidade bíblica. Eles não só se tornaram incapazes de ser esse valente da parábola que protege a sua casa e a sua família, como também eles tornaram-se instrumentos do diabo para a destruição das suas próprias famílias. Olha o cenário que nós temos aqui. O que o diabo fez nas últimas gerações com os homens, não só desqualificou os homens para a missão de proteger a sua família, como tem usado esses homens como um instrumento para destruir as suas próprias famílias. Não há como esconder, queridos, que a maioria da perturbação social do mundo é gerada pelos homens. Olha só esse slide aí, resultado dessa pesquisa. Ela foi feita nos Estados Unidos, mas você vai entender que não tem nada diferente do Brasil. 75 a 95% dos principais crimes são cometidos por quem? Por homens. 97% dos estupros são cometidos por quem? Por homens. 72% dos crimes contra familiares são cometidos por quem? Por homens. E nesse crime contra familiares, a esmagadora maioria das vítimas são quem? As esposas, ou as ex-esposas, ou as namoradas ou ex-namoradas. 75% dos motoristas embriagados, que são pegos dirigindo embriagados, são o quê? Homens. Não tem como esconder que a maior parte da perturbação na sociedade é causada por nós, homens. E a verdade dura, e às vezes difícil de engolir, mas é verdade,
é que nós nunca tivemos uma geração de homens tão desorientados, tão fracos e tão indigna do papel que Deus deu de ser cabeça da sua esposa e líder da sua família, como nós estamos tendo nessas últimas gerações. Mas ao contrário do que o feminismo prega, a solução para isso não é destituir o homem do seu papel dado por Deus de cabeça do lar e da esposa. A solução não é essa. A solução é restaurarmos a masculinidade bíblica a partir dos nossos filhos. Aliás, a começar em nós e prosseguir nos nossos filhos. Restaurar a masculinidade bíblica. Eu quero abrir um parênteses aqui para dar uma palavra para as mulheres. Hoje vai ser para os homens, mas eu tenho algo também para dizer para as mulheres, assim como domingo passado é para as mulheres e os homens também tiveram uma palavra especial. Então quero abrir um parênteses aqui para falar com você, mulher. Muitas mulheres, as principais vítimas das falhas de caráter do homem, muitas mulheres têm contribuído com o diabo na destruição dos homens das próximas gerações. Sim, muitas mulheres têm contribuído com a destruição dos homens das próximas gerações. E você pode estar se perguntando: quando é que nós fazemos isso? Quando é que nós contribuímos com isso? Deixa eu te falar. Quando você, como mãe, cria meninos como quem cria bonecas de porcelana, meninos mimados, paparicados, super protegidos, que têm sempre tudo nas mãos, que nunca sofrem consequências pelos seus atos, pelos seus erros, meninos criados sem limite algum, cheios de direitos e nenhuma responsabilidade. É claro que os pais também, claro, os pais são os maiores responsáveis, mas na ausência de muitos pais que já perderam a noção do seu papel, muitas mães têm feito isso. É claro que por trás de cada homem covarde, violento, abusador e irresponsável, é claro que existe um pai ausente ou um pai mau caráter. Mas nós não podemos negar que por trás de cada homem covarde, violento, abusador e irresponsável, também existe uma mãe permissiva, superprotetora, que passa pano sobre os erros do filho. Uma mãe que não corrige e não disciplina o seu filho e nem deixa o pai fazer quando esse existe. A gente que lida muito com famílias, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Você vai falar com a mãe sobre o delito do filho, sobre o erro que precisa ser corrigido, e a primeira coisa que ela diz: não conte nada para o meu marido. Não diga nada para o meu marido, que ele é muito grosso. Ele vai espancar meu filho. Não conte nada para ele, que senão ele vai querer tomar tudo dele. E ela esconde do marido os erros do filho e não deixa que o pai seja pai. Isso é pecado. Mães que viram mediadoras entre o pai e o filho. Mães que não deixam que o filho desenvolva relacionamento direto com o pai. O pai pede a ela, o filho pede a ela para ela pedir o pai. O filho não aprende a se relacionar com a figura de autoridade masculina dentro de casa, porque a mãe é a intercessora, ela está sempre se metendo, ela está sempre no meio. As mulheres têm a sua parcela de responsabilidade. E aí, quando esses meninos crescem, eles são incapazes de desempenhar o papel que Deus ordenou aos homens. São incapazes de prover, de proteger, de liderar, de pastorear e, acima de tudo, são incapazes de amar suas esposas e seus filhos, assim como Cristo amou a igreja, que foi assim que Deus ordenou que os homens fizessem. Sabe por quê? Porque egoístas não sabem amar.
E crianças que foram criadas, mimadas, com tudo nas mãos, sem reconhecer o valor das coisas e achando que o mundo lhe deve tudo, são crianças egoístas, que crescem e se tornam adultos egoístas, que só pensam em si e não pensam no outro. Essas crianças se tornam homens incapazes de amar, incapazes de serem os homens que a Bíblia diz que eles devem ser. Eles crescem para se tornar argumentos vivos do diabo. Argumentos vivos do diabo para provar que os homens são incapazes e indignos de liderar suas esposas e seus filhos. Eu pergunto para vocês, pais e mães, será que vocês não estão criando um argumento vivo para o diabo usar mais tarde? Será que seu filho não vai ser o tipo de pessoa que o diabo vai dizer assim, está vendo? Como homem, esse tipo de homem é incapaz de ser cabeça da esposa e ser líder do lar? Ele tem que ser destituído porque ele não é capaz, ele não é digno. Será que você não está criando um homem que vai ser argumento do diabo para dizer que o homem não é digno do papel que Deus deu a ele? Queridos, mas como falei na semana passada, vocês devem lembrar na palavra que eu dei para os homens, a semente podre do feminismo, né? O feminismo é o quê? É aquele movimento que trabalha para destituir o homem do papel de cabeça da mulher. O feminismo trabalha de dia e de noite para destituir o homem do papel de liderança. Então essa semente podre do feminismo, ela só encontrará terra fértil para se desenvolver no coração de uma mulher que não teve um homem de verdade em sua vida. Por trás de cada feminista existe um macho que não soube ser homem, não soube amar, liderar, prover, proteger. Uma coisa gera outra. Uma mulher pode gerar um homem danificado, e esse homem danificado gera uma mulher danificada na sua identidade. Isso é um vício que vai se perpetuando de geração para geração até que alguém faça alguma coisa e rompa com essa sequência diabólica na família. Queridos, o diabo há muito tempo vem atirando na cabeça do corpo, vem investindo na destruição do homem e a cada dia trazendo novas armas. Olha só essa reportagem da Folha de São Paulo do dia 8 de março de 2019, na coluna Folha Mulher. Tem um PowerPoint, diz assim: se a feminista falando, o nome dela é Olivia Gazeler, autora do livro O Mito da Virilidade. Ou seja, a masculinidade é um mito, é uma mentira. Só para variar, francesa. A maioria dessas teóricas feministas são francesas. Mas olha o que ela diz: o futuro do feminismo depende da reinvenção da masculinidade. Para que o feminismo alcance os seus objetivos de colocar a mulher acima do homem, e no mínimo na mesma missão do homem, não é em termos, né, é colocar ela para ser igual ao homem. A gente precisa reinventar a masculinidade. Esse é o objetivo. E Olivia Gazeler defende a propagação de um movimento que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas talvez você comece a ouvir a partir de agora. Um movimento chamado masculismo. Você já ouviu falar nisso? Masculismo. Masculismo é um movimento similar ao feminismo, porém voltado para os homens. Assim como o movimento feminista, o movimento masculista, ele prega que a virilidade ou a masculinidade são construções culturais e sociais e, portanto, podem e devem ser desconstruídas. O que a Bíblia diz que é masculinidade, que é papel do homem, diz: não, isso é coisa cultural, isso é coisa social, vamos desconstruir isso. É o masculismo. E pesquisando sobre esse movimento, eu achei esse livro aqui,
eu poderia dizer que é de um homem masculista. Estranha essa palavra, né? Mas olha só o título desse livro: Seja Homem. E o subtítulo é Desmascarando a Masculinidade. E aqui o trocadilho que ele faz com esse seja homem é aquela frase que os pais de hoje já não dizem mais, mas que os nossos pais diziam: seja homem, rapaz, não é assim? Seja homem, rapaz. Pronto, é essa crítica aqui: seja homem. Aí no entendimento dele, ser homem é ser violento, é ser dominador, é ser insensível, é não poder expressar suas emoções, ou seja, ser homem é não chorar. Na cabeça dele, ser homem é isso, e ele vai criticar que a masculinidade é isso. Gente, mas a masculinidade não é isso. É aquilo que eu falei no início: os homens foram criados longe de Deus e não aprenderam o que é ser homem com base na Bíblia. Aprenderam o que é masculinidade com base no que escutam na rua, com o diabo, com o mundo. O autor desse livro aí, ele precisa saber o que é ser homem à luz da Bíblia. Olhe para Jesus Cristo, o nosso maior e insuperável modelo de homem. Deus que se fez homem e habitou entre nós. Jesus olhava para as multidões e dizia: o que é que tinha nele? Quando ele olhava para as multidões perdidas, ele sentia o quê? Compaixão. Como é que você pode dizer que ser homem é não ter sensibilidade? Jesus olhava para as multidões e tinha compaixão das multidões. Jesus tratava com dignidade cada mulher, inclusive as mulheres que eram mais desprezadas. A mulher com fluxo de sangue que ninguém tocava porque era impura, Jesus a curou. A outra que tinha adulterado, que ia ser apedrejada, Jesus a perdoou e a salvou. E se você sair olhando por todo o Evangelho, você vai ver quantas mulheres Jesus tratou com dignidade. Jesus, sim, o homem perfeito, chorou. Lá quando Marta e Maria estavam chorando pela morte do seu irmão Lázaro, Jesus se comoveu. O texto diz: ele se comoveu e chorou. Então como é que alguém vem dizer que ser homem é ser estúpido, é ser bruto, é ser violento, é não expressar suas emoções? Ser homem é não chorar? Você aprendeu isso com o diabo, não foi com Deus. O grande rei Davi, quando no seu leito de morte chamou o seu filho Salomão para lhe dar as últimas instruções, olha o conselho que Davi deu a Salomão. 1 Reis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, eu vou morrer, portanto tenha coragem e seja homem. Olha o conselho de Davi para o seu filho Salomão: tenha coragem e seja homem. Mas o que significa isso? Ele diz: guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Quando Davi diz a Salomão: seja homem, meu filho, ele não estava dizendo: seja homem, não chore não, seja homem, seja um abusador, seja um violento. Não, ele não estava dizendo isso. Quando ele diz seja homem, meu filho, ele estava dizendo: guarde os preceitos do Senhor, ande nos caminhos do Senhor, obedeça aos mandamentos do Senhor. Era isso que Davi estava dizendo quando disse: seja homem, meu filho. Veja o que Jetro, sogro de Moisés, diz a Moisés quando vai aconselhar Moisés sobre levantar no meio do povo homens para liderar o povo. Olha o conselho que Jetro dá a Moisés, Êxodo capítulo 18, versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Olha o que Jetro está dizendo: homens, procura Moisés, homens
de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, por maiorias de 100, por maiorias de 50 e por maiorias de 10. Como líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Mas já está dizendo, vai colocar como líder do povo quem? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Homens de verdade. O que é um homem de verdade? Querido, a palavra hebraica que foi traduzida aqui por homem de verdade, coloca na tela aí, tem aí, emet, homem de verdade, a palavra foi traduzida aqui como verdade. Também, além de verdade, significa firmeza, fidelidade, constância, credibilidade, estabilidade. Então, à luz da Bíblia, ser homem de verdade significa ser temente a Deus, ser capaz, ser firme, fiel, constante, estável e verdadeiro. Isso é que significa ser homem de verdade. Era isso que Davi estava dizendo para Salomão: meu filho, seja homem. Não tinha nada a ver com o que aquele autor J.J. Bola estava falando do seu livro Seja Homem, desmascarando a masculinidade. Ele nunca soube o que é a verdadeira masculinidade. Não confunda pecados cometidos pelos homens com a identidade dada por Deus aos homens. Ser rude, ser estúpido, ser áspero, violento, abusador, opressor, infiel, mentiroso, não é ser homem, é ser pecador. Não confunda isso. Não confunda os pecados cometidos pelos homens com a definição de masculinidade definida na Bíblia por Deus. A pergunta é: o que Deus espera do homem na família? Qual é o papel do homem na família? Vamos ver só dois hoje. O primeiro já está claro, né? Mas vamos colocar isso no papel. Primeiro, Deus fez o homem para ser cabeça de sua mulher e o líder de sua família. As mulheres não saiam ainda, não protestem ainda. Eu ainda tenho uma palavra para vocês. Efésios 5, 21 ao 25. Vamos ler o texto todo agora, pelo menos uma porção maior. Olha como começa esse texto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. É dolorido, né, para muitas mulheres ouvirem isso. Se elas pudessem, elas rasgavam isso aqui da Bíblia. Como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Aqui o negócio é sério, tanto para os homens como para as mulheres. Para os homens é sério porque ele está dizendo: olha, você é cabeça da sua mulher, assim como Cristo é cabeça da igreja. E você vai agir com a sua mulher como Cristo agiu com a igreja. Está vendo, seu cabra? Então não é chegar oprimindo a sua mulher, não. Você vai agir com a sua mulher como Cristo agiu com a igreja. Para a mulher também é sério. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. Mas não é qualquer submissão vagabunda, não. Ele está dizendo o quê? Assim como a igreja é submissa a Cristo, você deve ser submissa em tudo ao seu marido. É sério para os dois. E aí ele completa, né? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é qualquer amorzinho vagabundo, não. É amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele foi capaz de dar a vida para salvar a igreja. É esse nível de amor e esse nível de submissão que Jesus está falando aqui. Aliás, que Paulo está falando aqui. Mas antes de falar para os homens, né, antes de descer o cajado em nós homens, eu preciso acalmar o coração das mulheres.
porque elas ficam desconfortáveis e às vezes furiosas com esse texto. Mas talvez isso que eu vou dizer acalme um pouco você. Talvez faça você se sentir melhor e compreender melhor isso aqui. E o que eu quero dizer a você é que submissão, entenda, você está toda ofendida porque Deus diz para você ser submissa ao seu marido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: submissão não é coisa só de mulher. Se você não tinha notado nada hoje, anota isso aí. Submissão não é coisa só de mulher. Veja, o texto que nós lemos começa dizendo o quê? Sujeitai-vos uns aos outros. Aí depois ele vai especificar: a mulher sujeitar o marido, mas primeiro começa falando de uma sujeição geral. Primeiro, sujeitem-se uns aos outros. Mas vamos ser mais específicos. O mesmo apóstolo Paulo falando agora aos irmãos da igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17 ao 24. Veja ele falando de submissão como é mais abrangente aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 17 ao 24. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí ele começa: esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, ele dá o contrapeso: que cada um de vocês ame sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais. O contrapeso, aliás, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. O contrapeso: pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. O texto continua: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Preste atenção. Apenas nesse texto nós já vemos claramente que submissão não é coisa só de mulher. Aqui nesse texto já fala de 3 tipos de pessoas que devem se submeter a alguém. Primeiro fala das esposas, fala dos filhos e fala dos servos. Na categoria de esposa, à luz da Bíblia, não à luz da ideologia de gênero, na categoria de esposa só estão quem? As mulheres, claro. Mas na categoria de filhos estão quem? Homens e mulheres. E na categoria de servos, que se você quiser contextualizar também para funcionários, empregados, estão quem? Homens e mulheres. Observe, submissão não é coisa só de mulher. Veja agora essa outra passagem bíblica, Hebreus capítulo 13, versículo 17, a parte A. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Está falando agora da submissão, da obediência aos líderes espirituais. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Veja, quem deve obedecer e submeter aos líderes espirituais? Só as mulheres? O texto está dizendo que são as mulheres? Não. Não, claro que não. Todos os cristãos, os discípulos, devem ser submissos às autoridades espirituais constituídas sobre eles, homens e mulheres. Queridos, submissão não é coisa só de mulher. Todos nós temos que estar submissos a alguém. Jesus se submeteu e se submete a Deus Pai. Os apóstolos se submeteram a Jesus. Os discípulos se submetem aos líderes espirituais. A mulher se submete ao marido. Os filhos se submetem aos pais. Os servos e empregados se submetem aos senhores e patrões.
A submissão e a obediência só é um problema para quem tem o coração cheio de orgulho e de rebelião. Todos precisamos nos submeter a alguém. Satanás, Lúcifer, ele não quis se submeter a Deus. O pecado primário foi a rebelião. E no jardim foi isso que ele incentivou o homem, Adão e Eva, a fazer. Não se submeterem à autoridade de Deus, se rebelarem contra Deus e tentarem ser iguais a Deus. E é exatamente isso que o diabo tem tentado fazer no coração das mulheres: semear a rebelião. A insubmissão não é uma luta por direitos das mulheres. A insubmissão é uma luta contra Deus. A insubmissão é o pecado da rebelião florescendo no seu coração. E esse pecado tanto floresce no coração das mulheres como floresce no coração dos homens. É um problema sistêmico quando ele atinge o seu coração. Uma mulher que foi atingida pela insubmissão, ela não é insubmissa só ao seu marido, é porque ela já foi insubmissa ao seu pai, ela é insubmissa ao seu marido, ela é insubmissa ao seu patrão, ela é insubmissa ao seu pastor, ela é insubmissa a qualquer autoridade que se colocar diante dela, assim como o homem também. A insubmissão é um pecado que, quando entra no coração, ele cria raiz e ele é sistêmico. Então a insubmissão não é a luta da mulher pelos seus direitos. A insubmissão é uma rebelião contra Deus. Outro detalhe importantíssimo sobre submissão: mulheres, atentem para isso. Deus não disse que vocês têm que ser submissas a todos os homens, não. Parece que Deus disse assim: todas as mulheres devem ser submissas a todos os homens. Você vê um homem na rua, baixa a cabeça. Não, isso é lá no Talibã. Isso não é o cristianismo que prega isso, não. Quem prega isso é o islamismo. E por incrível que pareça, eu não entendo. Olha como as coisas são do diabo. O movimento, esses movimentos modernos, feminismo, marxismo, essa coisa toda tem se levantado contra o cristianismo, destruir a fé. Mas pergunta se eles estão se levantando contra o islamismo, que está invadindo principalmente a Europa. Não. E quer uma religião que oprime mais as mulheres do que o islamismo? Por que as feministas não estão lutando contra o islamismo? Estão lutando contra o cristianismo, querem castrar o cristianismo, como nós lemos aqui domingo passado. Sabe por quê, querido? Porque esse movimento não tem a ver com defender as mulheres. Esse movimento é um movimento que tem a ver com destruição daquilo que Deus criou. E o islamismo, quando ele tomar conta da Europa e tomar conta de qualquer lugar, as mulheres, os homossexuais serão os primeiros a sofrerem as consequências. Aí você observa que não tem a ver com direito de mulher, tem a ver com destruição. É um plano para a destruição da família. Então, mulheres, Deus não disse para vocês serem submissas a todos os homens, não. Lembre, disse: mulheres, sede submissas aos seus próprios maridos. Ah, meu Deus, será que isso é complicado demais? Para de ver o lado ruim. Sede submissas aos seus próprios maridos. Ou seja, Deus está dizendo para você ser submissa ao homem que você escolher para ser seu marido. Olha só. Deus não foi lá, pegou qualquer camarada e disse: está aqui, você é submissa a ele. Não, é você que escolhe o homem para você ser submissa. E Deus diz para você ser submissa ao seu próprio marido. E o seu marido, por sua vez, vai ser submissa a outras pessoas, como nós lemos aqui que Deus ordenou. Então para de demonizar a submissão. Deus está mandando você ser submissa ao homem que você escolheu para casar. E o que é submissão? Submissão também não tem a ver com escravidão, não tem a ver com você ser oprimida, desvalorizada,
Não, olha só, bota no slide aí, submissão. Sub vem de algo que está abaixo. Missão é o ato de ser enviado ou enviar, ou seja, para fazer alguma coisa. Então submissão é uma missão que está abaixo de uma missão maior, de outra missão, é uma missão auxiliar de uma missão maior. Então, ao pé da letra, mulher seja submissa ao seu marido, além de envolver a obediência, porque envolve sim, não vamos negar, está lá, é claro, mas a submissão tem a ver com você ter a missão de auxiliar o seu marido a cumprir a missão que ele inventou, não, que Deus deu para ele. Lá no jardim, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora. O homem já tinha recebido a sua missão, e aí Deus faz a mulher para auxiliar o homem. É por isso que ela tem uma submissão, ela tem uma missão de auxiliar o homem na sua missão. E nessa submissão envolve sim, envolve obediência, claro que envolve. Mas acima de tudo é a sua missão de ajudar o seu marido a cumprir a missão que ele recebeu de Deus. A missão de cuidar, a missão de prover, a missão de pastorear, de governar, de proteger a família. Você não pode ser uma mulher de Deus e passar por cima do seu marido ao mesmo tempo. Não pode, a não ser que você rasgue essa parte da Bíblia. E se você rasgar uma parte da Bíblia, você não é uma mulher de Deus. E você também não pode ser um homem de verdade à luz da Bíblia e ser capacho da sua mulher. Não pode também. Homens, lembre-se, o mesmo Deus que disse: esposas sejam submissas aos seus maridos, disse: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Não esquece disso. Por isso, não confunda, maridos, vou voltar agora para os homens. Maridos, homens, não confundam ser líder, ser cabeça, com ser chefe. Você não é o chefe da sua mulher, você é o líder da sua mulher. Qual a diferença entre ser líder e ser chefe? Chefe, ele costuma dar ordens de modo autoritário. Faça isso, faça aquilo. Não tem, nem nada a ver com isso. Não foi, Deus não colocou você como patrão da sua esposa, nem como chefe da sua esposa, como líder da sua esposa. Chefe é aquele que nunca admite que está errado, nunca aceita a opinião de ninguém. Chefe é aquele que aponta o caminho, mas ele mesmo não vai na frente seguindo, não. A filosofia do chefe é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O chefe é aquele que, quando ele chega em casa, a mulher diz assim para o menino: menino, cuidado, faça um silêncio, pelo amor de Deus, seu pai está chegando. Faça um silêncio, corre para o quarto, seu pai está chegando. Chegou o bicho, chegou o monstro. Se der um barulho, o cachorro já se esconde no canto para não dar um chute. Líder, segundo a Bíblia, é um homem de caráter firme, temente a Deus, é confiante, é destemido, mas sem deixar de ser humilde. É cheio de autoridade, não de autoritarismo, porém é carinhoso e gentil. Tem uma força visível, porém é companheiro e amigo. Quanto mais se aprende com ele, mais parece que ele tem algo a ensinar. É aquele que sabe para onde vai e é capaz de levar a sua família com ele. Seu caráter influencia sua família, sobretudo seus filhos. Ele é um homem inspirador para os seus. Isso é ser líder da sua esposa e da sua casa. Os filhos de um homem de verdade, que é líder segundo a Bíblia, costumam pensar, os meninos, filhos dos homens de verdade segundo a Bíblia, costumam pensar: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. As filhas desses homens costumam pensar: quando eu crescer, eu quero casar com um homem igual ao meu pai. O que é que seus filhos andam dizendo sobre isso? Deus me livre de casar com um homem que nem meu pai.
Deus me livre de crescer e ser igual ao meu pai. Não, Deus me livre. Tem alguma coisa errada aí. A maioria das mulheres só protestam, se enfurecem diante desse mandamento de serem submissas aos seus próprios maridos, porque nós homens temos falhado em ser tudo aquilo que Deus mandou que nós fôssemos como maridos, como homens, como líderes, como cabeça. É claro que tem algumas que iriam protestar de todo jeito, que estão infectadas pelo feminismo, mas muitas só se incomodam com o mandamento de se submeter ao marido, porque o marido não é aquilo que a Bíblia diz que deve ser. Então, quando o diabo danifica o homem, ele acaba danificando a mulher também. Vários homens jogam a missão, lembra, tem a missão e tem a submissão. Os homens da nossa geração estão jogando a missão que receberam de Deus nos ombros das mulheres. Pá! A missão que Deus confiou a eles, eles jogam para as mulheres. E aí, você tem que me obedecer. A Bíblia diz que você tem que submeter. Você jogou a missão nos ombros dela, cara. Aí você quer que ela submeta a você? Você deu a missão para ela. E você quer que ela tenha a missão e a submissão tudo junto? Você é o quê? Só o espectador? São homens que deixam suas esposas levarem toda a carga do estresse da família, incluindo as finanças, a provisão do lar, a saúde dos filhos, a criação, a educação dos filhos, a espiritualidade da família. A mulher tem que sair arrastando os filhos e ele atrapalhando às vezes. Temos na nossa geração muitos homens que não se comportam como maridos, nem se comportam como pais dentro de casa, mas se comportam como hóspedes, ou se comportam como filhos, e até chama a esposa de mãe. É complicado isso. Eu lembro de uma mensagem bem antiga, eu peguei essa parte aqui de uma mensagem bem antiga, mas eu não podia deixar de fazer hoje. Perguntas para ver se você tem se comportado como marido, pai, ou como hóspede e filho. Quem é das antigas vai lembrar. Prepara, tomara que você que estava aqui nesse tempo, que não era aqui, né? Mas que você estava na mensagem naquele tempo, tenha melhorado. Perguntas, atenção homens. Perguntas para você se autoavaliar. Dá vontade de mandar as mulheres tampar o ouvido, né? Para você se autoavaliar se você tem se comportado como marido, pai, ou como hóspede e filho. Não responda, tá certo? Só na cabecinha, só na mente. Qual a data de nascimento dos seus filhos? Dia, mês e ano. Você chega numa repartição, numa coisa, no hospital e diz: qual a data de nascimento do seu filho? Aí você: fulano. Você sabe, pastor, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 2. Eu aposto, como você sabe, o ano do seu carro e a quilometragem rodada. E às vezes o carro tem um ano de fabricação e um modelo. Você sabe, é fabricação tal, modelo tal, tantos quilômetros. Você sabe. Mas você sabe a data de nascimento dos seus filhos? Ô mulher! Aí ela vai dizer: não, deixa que eu faço. Qual a série que os seus filhos estudam atualmente na escola? A gente lidera uma escola e a gente vê isso. O pai chega, vem buscar meu filho. Normalmente ele não vem buscar o filho, é a mãe que vem buscar. Aí quando ele vem, ele diz: vem buscar meu filho, o Joãozinho. Aí diz: qual a série? Aí ele diz: segundo ano. Aí você vai lá no segundo ano, não tem nenhum Joãozinho. Aí você volta: o senhor tem certeza que é segundo ano? Ah não, é a segunda série do ensino médio. Ele não sabe. Aí quando ele não sabe, você diz: mas que idade ele tem? Porque pela idade a gente sabe. Mas qual a idade? Eu acho que tem 10. Eu acho que já completou 10. Como é que são as notas dos seus filhos?
Agora, está chegando o final de ano, seus filhos estão precisando de nota, está ok já passaram. Você sabe alguma coisa? Uma vez eu atendi um pai que a filha dele tinha sido reprovada. Faz tempo isso, por isso que eu estou contando. Eu tenho certeza que ele não está aqui. Aí só, sua filha foi reprovada. Aí ele: como assim chega agora no final do ano e vocês vêm com essa surpresa? Aí eu disse: como assim surpresa? Você não vê acompanhando que a sua filha vem tirando nota baixa desde o primeiro bimestre? Ela não ficou reprovada agora, tirou uma nota baixa e ficou reprovada. Não, não, para mim foi surpresa. Qual a última vez que você foi a uma reunião de pais na escola do seu filho? Isso a mulher resolve. Qual a última vez que você levou o seu filho ao médico? Qual a última vez que você orou pelos seus filhos? Qual a última vez que você orou na presença dos seus filhos, com eles? Tem pai que tem vergonha de orar na frente dos filhos. Sabe por que tem vergonha? Porque não costuma orar. Quando os meninos aprontam, em casa ou na escola, quem resolve? Sabe qual é a frase preferida dos homens hóspedes? Dos homens filhos? É a frase da Chiquinha. Lembra da Chiquinha no Chaves? Vai falar com a tua mãe, Kiko. É assim. O menino quer, vai falar com a tua mãe. Vai falar com a tua mãe. A tua mãe que resolve. Queridos, tem muitos homens que são tão omissos. Olha que isso que eu vou falar é duro. Tem muitos homens que são tão omissos no seu papel de marido e de pai, que se morressem, nem fariam falta. Se morresse, a família continuaria funcionando normalmente, porque ele não é responsável por nada. Quando o homem é o líder da casa, se ele morre repentinamente, a família fica perdida, porque ele resolvia tudo. Mas tem homens tão omissos que, se morressem, a família não ia sentir falta. Eu digo não sentir falta para a operação do lar. Talvez sentisse falta porque amava o abençoado, né? Mas não porque ele fazia alguma coisa e agora alguém precisa fazer o que ele fazia. Então, queridos, Deus nos chamou, homens, para ser cabeça da nossa esposa e líder da nossa casa. Se não estivermos fazendo isso, estamos pecando contra Deus e pecando contra a nossa família. Segunda coisa, Deus espera que o homem seja um referencial para os seus filhos. Deus espera que os homens sejam um referencial para os seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Olha o que Deus está falando para os pais. Vocês devem ser referencial como? Primeiro, vocês têm que guardar no coração de vocês as leis que eu tenho dado. Você tem que viver isso. E depois você tem que ensinar isso aos seus filhos, dentro de casa, fora de casa, andando, deitado, de todo jeito. Agora, é sempre um problema quando você tenta ensinar algo a uma criança, a um jovem, algo que você não vive. Você já tentou ensinar algo que você não vive? Eles desmascaram você na hora. Você não tem autoridade. Aquilo que eu falei, que o homem de verdade, ele tem autoridade. Autoridade é isso. Eu tenho autoridade para ensinar o meu filho a falar a verdade. Por quê? Porque eu falo a verdade. Então a autoridade não é porque eu dou um grito nele, ele tem que se calar, não. Não, isso é autoritarismo. A autoridade é que eu tenho autoridade para ensinar o meu filho a respeitar as pessoas. Sabe por quê? Porque eu respeito as pessoas.
Então, quando eu disser a ele, fale a verdade, ele não vai dizer, mas o senhor estava mentindo naquele dia. Não vai dizer, porque eu falo a verdade. Isso é autoridade. Agora, se ensinar o seu filho alguma coisa que você não vive, se você não é referencial para o seu filho, você não tem como ensinar nada. Queridos, atente para essa verdade. Muito da ira, da depressão e da confusão que observamos na vida de jovens e adultos tem suas raízes na falta de uma conexão sadia com o seu pai. Talvez você não entenda, não faça ideia do tamanho do poder que Deus deu ao pai sobre a vida dos filhos. Poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Poder para fazer prosperar e poder para fazer fracassar. Apenas pela forma como você se relaciona com o seu filho ou com a sua filha. Crianças de lares sem pai são 2 vezes mais propensas a apresentar problemas emocionais e comportamentais. Crianças de lares sem pais apresentam piores desempenhos na escola e têm maior probabilidade de envolver-se com drogas. E quando eu digo em lares sem pais, às vezes tem um pai que mora ali, mas ele é completamente ausente como pai. Olha só esses dados de outro estudo, está aí na tela. 63% dos suicídios ocorrem em lares cujo pai é ausente. 80% dos estupradores motivados por raiva vêm de lares sem pai. 70% dos jovens que estão internados em instituições de menores infratores não foram criados por seus pais. Pais aqui, homens, o pai. Só o fato de você tirar a figura do pai, você já destrói a vida de um filho. Se não destruir, mas danifica. Se não destruir é por pura misericórdia de Deus e porque Deus provavelmente colocou ali uma mãe muito sábia, muito guerreira, que fez de tudo para poder compensar. E também Deus de alguma forma levantou uma outra figura masculina, seja um tio, seja um amigo, alguém, um líder espiritual que foi referência masculina para aquele menino ou para aquela menina. Mas só em tirar a figura do pai, você já danifica a vida de uma criança. Exortação para as mulheres de novo. Não, eu vou começar pelos homens. Gostaram, né? Exortação para os homens. De novo. Para os homens que agora são crentes, mas que nem sempre foram crentes. E no tempo que não foi crente, foi pai. Por aí. Fruto de outros relacionamentos que ficaram para trás. E nesses relacionamentos você deixou filhos para trás. Tenho uma exortação para você. Em nome de Jesus, abra seu coração para receber. Quando o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas do passado ficaram para trás, não estava incluindo filhos, viu? Lá era pecados, culpas, ficaram para trás. Filhos não. Agora me converti, vou viver uma nova vida, tudo ficou para trás, inclusive filhos que você deixou por aí? Não. Claro que se você já vive hoje uma nova realidade de família, você não deve ser mais o esposo da mãe daquele filho, mas você tem a obrigação de ser pai para os filhos que você deixou para trás. Assim como você é pai para os filhos do casamento atual. Se você está ausente da vida de um filho, qualquer circunstância, você está em falta com Deus e você está vivendo em pecado. Deixa eu dizer isso para você de novo. Homem, se você por qualquer razão, motivo ou circunstância está ausente da vida de um filho seu,
Você está em falta com Deus e você está vivendo em pecado. E não interessa a idade do seu filho, não interessa se ele já é um homem ou uma mulher, você está vivendo em pecado. Agora, exortação para as mulheres crentes que são casadas com esses homens que no passado, antes da fé, deixaram filhos por aí. Não permita que a sua insegurança, que o seu ciúme e que o seu egoísmo impeça o seu marido de ser pai para os filhos do passado dele. Porque isso acontece demais. Às vezes o cara até quer, mas a atual mulher diz: não faça chantagem com o seu marido, mandando ele escolher entre os filhos do passado e a família do presente. Não, porque filhos não têm filhos do passado, todos os filhos são do presente. Se você está fazendo isso, mulher, você está em falta com Deus. E assim como seu marido, você está vivendo em pecado e se tornando tão culpada quanto o seu marido pela orfandade desse filho deixado para trás. E por falar em orfandade, olha os dados sobre a orfandade no Brasil. Próximo slide aí. Segundo o Censo Escolar 2011, no Brasil existem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Se o cara não foi homem, nem para colocar o nome dele na certidão de nascimento, imagina se ele está presente na vida desses filhos. 5,5 milhões. O número de lares brasileiros liderados por mulheres. Por que são liderados por mulheres? Aqui não está falando dos lares que tem um homem banana, não. Aqui são os lares que não têm a figura do pai. Lares liderados por mulheres chegou a 40% em 2015. Quase a metade dos lares brasileiros são liderados por mulheres, porque o homem foi embora. Esse dado aqui de Minas Gerais, mas também não é diferente no restante do Brasil: 69% dos jovens apreendidos cometendo um delito foram abandonados por seus pais quando eram crianças. Aqui pais homens, viu? Querido, as famílias têm sofrido um mal chamado fome de pai. Fome de pai. O papel que o homem exerce como pai e como esposo é importantíssimo para a saúde emocional dos seus filhos. É isso mesmo. Tanto o seu papel como pai, como o seu papel como esposo é fundamental para a formação e o equilíbrio emocional dos seus filhos. Um filho, mas eu trato bem meu filho, mas você trata mal a mãe dele. Você acha que isso vai ser bom para ele? Os filhos que crescem no lar, que os pais se amam, eles sentem segurança. Os filhos que crescem no lar, que o pai abraça, beija a mãe, demonstra carinho, demonstra respeito, e a mãe também pelo pai, esses filhos crescem com um modelo de família a ser imitado, eles crescem com segurança emocional. Então o papel que você, homem, desempenha como pai e como esposo é determinante para a saúde emocional dos seus filhos. Boa parte das feridas paternas são mágoas, são feridas que vão ficando na mente e no coração dos seus filhos, causadas pelo pai. Boa parte das feridas paternas que filhos carregam tem a ver com a forma como os pais tratam suas mães. Muitos meninos dizem assim: quando eu crescer eu não quero ser igual ao meu pai, com base no que o pai faz com a mãe. Todos nós, queridos, homens e mulheres, somos profundamente marcados pelo nosso pai. Seja positivamente ou negativamente, quer o amemos ou o odiemos, tenhamos sido seus amigos ou nunca o tenhamos conhecido, todos nós, homens e mulheres, fomos profundamente marcados pelo nosso pai. Olha o que diz o Dr. Scanlon. Ele diz assim,
Está no PowerPoint. Carregamos nosso Pai dentro de nós, mesmo muito tempo depois de sua morte. Continuamos a imitá-lo, odiá-lo e dar ouvidos a ele. Se ele foi bom, você continua a imitá-lo, mesmo depois da morte dele. Se ele foi ruim, você continua a odiá-lo, mesmo depois da morte dele. Você carrega o seu pai por muito tempo, mesmo depois dele morrer. E mesmo quando você nunca o conheceu. Homens, que tipo de marcas você está deixando em seus filhos? Que tipo de pessoas seus filhos serão se seguirem os seus passos? Queridos, por que é que o mundo está um caos? Por que é que o mundo está tão perdido? Sabe por que é que o mundo está tão perdido? Porque os homens estão perdidos. Eles não estão desempenhando o papel que Deus designou para eles. Atualmente a nossa cultura, nossa educação, o sistema, o mundo passa por uma crise, porque falta uma visão de hombridade, a falta de visão do que é ser homem de verdade. As pessoas nem sabem o que é isso. Eu gostei muito da definição que é dada por Robert Lewis em seu livro Formando Cavaleiros para os Dias de Hoje. É cavaleiros mesmo, de cavalo mesmo. A ideia daquele povo medieval lá. Formando cavaleiros para os dias de hoje. Olha a definição do que é ser um homem de verdade. Bota aí na tela. Ser um homem de verdade implica em 3 coisas. Primeiro, ter um Senhor para obedecer. Ter uma missão para cumprir. E ter uma mulher para amar. Olha que definição bonita. O Senhor para obedecer é Jesus Cristo. A missão para cumprir é a missão que Deus nos deu como homem, no nosso lar e como discípulos neste mundo. E a mulher para amar é a nossa esposa. Querido, o diabo tem trabalhado de dia e de noite através da cultura, da música, das artes, da educação, para desconstruir a hombridade, criando verdadeiros canalhas, infiéis, depravados. Para destruir a masculinidade, criando homens feminilizados na mente, na aparência, no comportamento. É isso que tem acontecido. A cultura, as artes, elas têm criado esses 2 tipos de homens. Se você for para as músicas mais nordestinas, você vai ver isso. Hoje o meu vizinho de novo me presenteou com uma trilha musical dos infernos. Aquilo estava brotando do inferno, porque as músicas ali eram pura canalice de homens depravados. As músicas se tratavam de depravação, de homens que traíam, de homens que iam para prostíbulo, de não sei o que. Eu sou a desmantelada, eu gosto da desmantelada. Você está aí, eu estou com as outras aqui. É assim, para não usar as palavras que usaram. Então, e ele tem 2, tomara que ele assista. Ele tem 2 meninos pequenos em casa, e os meninos estão crescendo ouvindo essas músicas. Imagina que tipo de homem esses meninos serão, crescendo embalados por essa trilha musical. Por outro lado, nós temos o outro lado das artes, que tem ensinado os meninos a serem femininos, a perderem a sua masculinidade, a serem delicados demais. Se os machos deixarem de ser homens, poderão até continuar a gerar filhos, porque isso é biológico, mas eles perderão a capacidade de ser pais, e a terra será ferida com maldição por causa disso. É o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz Deus através do profeta Malaquias capítulo 4, versículo 5. Ele converterá o coração dos pais aos filhos,
e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Você consegue entender a profundeza dessa revelação? O único jeito de evitar o caos na terra, evitando que ela seja ferida com maldição, é resgatando o papel do homem bíblico, do relacionamento dele com seu filho, é conectando o coração dos filhos com o dos pais. Por outro lado, o jeito de trazer o caos e a maldição para a terra é quebrar esses laços de relacionamento entre pais e filhos. E agora vocês entendem que é exatamente isso que está acontecendo em nossos dias. E essa é a razão pelo caos que temos vivido na nossa sociedade. A cada geração tem aumentado a ausência dos pais. A cada geração tem aumentado a distância entre os corações dos pais e dos filhos. O maior problema do mundo é a ausência de homens, é a ausência de pai. Vocês já perceberam qual é o tipo de homem que os nossos filhos estão sendo ensinados a ser e as nossas filhas estão sendo ensinadas a admirar? Vocês já prestaram atenção na cultura, na música, nas artes? Qual é o tipo de homem que os nossos filhos estão sendo ensinados a querer ser e as nossas filhas estão sendo ensinadas a admirar? Coloca a imagem aí. Olha a qualidade. Rick Martin, BTS, Fiuk. Aquele cara ali pediu desculpa por ser homem em rede nacional. Ele pediu desculpa por ser homem, que diz que os homens é a culpa de todo o mal e ele se sente culpado porque ele é homem. Esses do meio aí, a última vez que eu falei sobre esse assunto, eu botei uma imagem desses camaradas, desse BTS. Teve umas adolescentes da igreja que saíram revoltadas do culto. Foram para o banheiro da igreja revoltadas com o pastor, porque falou mal dessas coisinhas lindas aí. Agora, se elas continuaram curtindo o BTS, sei lá, isso foi uns 5 anos atrás, redundância, há 5 anos. Pergunta como é que elas estão hoje, nesses últimos anos, embaladas pelas músicas do BTS. Pergunta como é que elas estão. É de um homem afeminado que o mundo precisa? Não. Por que é que você acha que Deus fez homens diferentes de mulheres? Por que é que Deus fez um homem com características físicas, emocionais, intelectuais diferentes das mulheres? Foi por acidente? Não, claro que não. O diabo está querendo tornar uma coisa só, um ser híbrido, que você confunde, você olha e diga, não sei se é homem, não sei se é mulher, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um jacaré, pode ser qualquer coisa. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e eles são diferentes para se completarem. Um homem afeminado não pode cumprir a sua missão e propósito no mundo, nem na família, assim como uma mulher masculinizada também não pode cumprir o propósito que Deus deu a ela na família e no mundo. O mundo, as mulheres e os filhos precisam de homens de verdade. Escute isso: o mundo, as mulheres e os filhos precisam de homens de verdade. O diabo está destruindo e desmasculinizando os homens para impedi-los de cumprir a missão que Deus lhes deu. O mundo geme por falta de homens de verdade. Consequentemente, o mundo geme por falta de paz. E querido, a notícia não é boa. As coisas só vão piorar daqui para frente. As coisas só vão piorar daqui para frente. Essa geração de crianças e jovens que está crescendo ao som do BTS, ao som do Pablo Vittar, ao som do Fiuk, ao som do Rick Martin, vai formar a maior geração de órfãos de pais vivos da história.
vai formar a maior geração de machos que não sabem ser homens, de pessoas que não sabem o que é ser homem de verdade. Agora, atente para isso, homens. Se a grande fonte do mal no mundo tem sido nós homens, os nossos erros, a nossa incompetência, o nosso afastamento de Deus, essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que se a fonte desse mal reside nos homens, então a solução também reside nos homens. Eles têm que se aproximar de Deus para mudar essa história. Nós precisamos resgatar a verdadeira hombridade em nós e em nossos filhos. Precisamos ser homens de verdade, um Senhor para obedecer, uma missão para cumprir e uma mulher para amar e formar através dos nossos filhos uma nova geração de homens de verdade. Se você está comigo, diga amém. Glória a Deus, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Fique em oração agora, querido. Fique em oração. Querido, quero falar com você que não é discípulo de Jesus. Olha, Jesus quer entrar na sua família, Jesus quer transformar a sua casa, Jesus quer transformar os seus filhos, mas primeiro Ele precisa entrar na sua vida, transformar você. Ele quer reinar na sua família, mas primeiro Ele precisa reinar em você. E se você quer deixar Jesus reinar na sua vida, então você vai abrir a porta para Ele. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz que está diante da porta, e essa porta é a sua porta, e Ele está batendo nessa porta. E se você ouvir a voz dele e abrir a porta, Ele diz: eu entrarei, eu sentarei à mesa com você. Olha o ambiente da intimidade da casa. Ele diz: eu sentarei à mesa com você e cearemos juntos. Você quer Jesus na mesa da sua casa? Você quer Jesus na sua família? Primeiro você tem que ter Jesus na mesa da sua vida. Como é que eu abro essa porta, pastor, para que Jesus entre? Primeiro você tem que estar disposto a deixar que Ele reine sobre você. Você tem que estar convicto de que você é um pecador, arrepender-se dos seus pecados, confessar os seus pecados diante de Deus e deixar que Deus lave você pelo sangue de Jesus e purifique você de todo pecado. E então você abre essa porta por uma oração, e Jesus entra para ser o teu Senhor e o teu Salvador. E aí você vai poder dizer o que Paulo diz: agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo começar a viver em você e através de você dentro da sua casa, a sua casa vai começar a ser transformada pelo poder de Deus. Se você está aqui hoje, você não é discípulo de Jesus, você nunca fez uma oração entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e você quer fazer isso agora, quer receber Ele como Senhor da sua vida, feche seus olhos onde você estiver. Tanto você que está aqui como você que está em casa, feche seus olhos. Essa é a oração que eu vou conduzir você. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista. Essa oração vai tornar você discípulo do Senhor Jesus Cristo. Se você quer realmente entregar sua vida a Ele, então ore comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo e me purifica de todas as minhas transgressões. Agora diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a Tua voz e eu senti o Senhor bater aqui na porta da minha vida, e eu decido abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida, entra na minha mente,
entra no meu coração, faz morada em mim. Eu declaro que eu sou a tua casa, e como dono da casa, eu declaro que o Senhor pode mudar todos os móveis de lugar. O Senhor pode transformar a minha vida à sua maneira. Eu abro mão de tudo que há em mim, na minha mente e no meu coração, que não te agrada, que não faça parte dos teus planos para mim. Eu abro mão e peço que o Senhor retire de mim agora, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Deus e Pai, é por causa do que o teu Filho Jesus Cristo fez na cruz, que eu me apresento a ti agora, não mais apenas como criatura tua, mas como teu Filho amado, porque em Jesus eu sei que o Senhor me reconciliou contigo, e por isso eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.